Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 1. Essa é a semana 2 da nossa disciplina. Nós estamos falando sobre movimento acelerado. Na aula de hoje a gente vai falar sobre queda livre. Queda livre, que nada mais é do que um tipo de movimento uniformemente variado. Então, novamente, aqui a gente tem a queda de uma maçã, tá? Que a gente vai analisar de outra perspectiva agora. E a perspectiva que a gente vai analisar a queda dessa maçã é a seguinte: qual é a distância que um corpo, no caso a maçã, em queda livre, percorre em sucessivos intervalos de tempo? Novamente, o primeiro a descobrir a resposta para essa pergunta foi o Galileu Galilei. Então, o que é que o Galileu percebeu? Então, vamos analisar aqui a queda de uma maçã, tá? E o Galileu percebeu o seguinte: digamos que essa maçã começa a cair e se passa um segundo. Depois de um segundo, a maçã cai em uma distância d. Se a gente esperar passar mais um segundo, essa distância agora que a maçã percorre é uma distância 3D. Se passar mais um segundo, essa maçã já percorreu uma distância 5D. Outro segundo passado e agora a distância que ela percorreu do ponto anterior é de 7D. Porém, uma maçã em queda livre, ela cai muito rápido. E como ela cai muito rápido, é muito difícil você medir esse tempo de queda da maçã. E como a gente já viu, Galileu ele tinha relógios muito rudimentares e muito pouco precisos. Então, como é que o Galileu fez para driblar essa dificuldade? Bom, ele utilizou o que a gente chama de planos inclinados, tá? Então, realmente, um corpo em queda livre cai muito rápido, é muito difícil você medir o tempo dele. Tempo de queda, no caso. Como é então que você pode fazer para você aumentar esse tempo de forma que você possa medi-lo e ao mesmo tempo fazer com que a gravidade esteja causando o deslocamento para baixo do corpo? No caso, Galileu, ele utilizou o plano inclinado. E aí, fazendo isso, você aumenta o tempo de queda dos corpos. E se você colocar uma inclinação bem pequena, aí você aumenta ainda mais o tempo que o corpo demora para chegar na posição de altura mínima, tá? Então, outra coisa que o Galileu percebeu foi o seguinte: então, em um segundo, um corpo ele cai uma distância d qualquer, ok? Em 2 segundos, ele já vai ter caído uma distância 4d, concorda? Que é a distância 3d do segundo segundo mais a distância d do primeiro segundo. Então dá 4d somando. Passado mais um segundo, ou seja, após 3 segundos, ele já vai ter percorrido uma distância 9d, que é 5d mais 4d. 3 segundos, então vamos lá. 1 segundo, d. 2 segundos, 4d. 3 segundos, 9d. E 4 segundos? 4 segundos, a distância percorrida, a distância total seria 16d. Então veja que a distância ela é proporcional ao quadrado do tempo, né? Então, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Percebendo isso, Galileu supôs que a lei de queda dos corpos deveria ser algo desse tipo aqui. A posição do objeto deveria ser igual a menos c, que é uma constante, vezes t ao quadrado. Esse menos aqui a gente coloca porque o corpo está caindo, né? Então a aceleração dele é para baixo. E quem seria essa constante c? Essa constante c seria a distância que o corpo percorre após um segundo de queda. Então todos os corpos, como estão sobre a mesma aceleração, tá? Então todos os corpos, independente da massa, lembre-se, se a gente considerar a resistência do ar, caem com a mesma rapidez, né? Ou seja, caem a mesma distância em tempos iguais, então todo corpo em um segundo vai cair a mesma distância c. O Galileu descobriu que essa distância c era aproximadamente 5 metros. Então essa constante c ela é aproximadamente 5. Portanto, a função aqui de queda do corpo, a função da posição, ela é menos 5t ao quadrado. Porém, a queda livre é um movimento uniformemente variado.
E como é um movimento uniformemente variado, então a gente pode escrever também aqui a função horária da posição para o movimento uniformemente variado. Então, na verdade, essa função aqui que o Galileu descobriu é essa função do movimento uniformemente variado, só que com a posição inicial lá em cima sendo zero e a velocidade inicial também sendo zero. Portanto, olha só, se isso aqui é uma função horária da posição para o movimento uniformemente variado, então a aceleração deve ser 10, né? Porque 10 dividido por 2 tem que dar o 5 que aparece aqui nessa função. Portanto, a função horária da posição é essa aqui, e a aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. E todos os corpos caem com essa mesma aceleração, independentemente do seu peso. Então, a aceleração com que os corpos caem, que a gente chama de Gzinho, é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Novamente, isso vale para qualquer movimento em queda livre, de qualquer corpo, independentemente do seu peso. Então, vamos ver agora uma aplicação, fazer um exemplo, tá? Que diz o seguinte: um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, letra A, as funções horárias do movimento. Letra B, o tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Letra C, a altura máxima. Letra D, em t igual a 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, determine a posição do móvel e o sentido do movimento. E letra E, o instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Então vamos lá. Vou começar aqui analisando o que é que está acontecendo, né? Então esse móvel ele é lançado para cima com uma velocidade inicial de 50 metros por segundo. Ok? Quando ele é lançado, a única aceleração que ele vai ter é a aceleração da gravidade para baixo. Você não tem mais nenhuma aceleração atuando sobre esse objeto, uma vez que ele saiu do chão, né? Então aqui ele vai, chega a uma certa altura e para. Veja que a velocidade, ela começa em 50 metros por segundo, mas conforme ele vai subindo, essa velocidade vai diminuindo. Por que a velocidade vai diminuindo? Porque a aceleração é contrária aqui, tem sentido oposto ao da velocidade. Tá? Então a gente está falando de movimento retardado. Na subida, o movimento ele é retardado. Então quando esse móvel chega aqui em cima, ele para. Ou seja, aqui em cima a velocidade é zero. Na altura máxima a velocidade é zero. E aí ele volta a cair. Bom, então vamos lá, vamos descobrir as funções horárias do movimento. Como o movimento é uniformemente variado, a função horária tem que ser desse tipo. Só que como está em queda livre, então a aceleração ela é menos 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, é menos g. Sempre vai ser menos g, tá? Uma vez que ela sempre aponta para baixo. Então tudo que estiver apontando para cima, por exemplo, aqui a velocidade está apontando para cima, então ela é positiva. Se a velocidade estiver apontando para baixo, é negativa. Ok? Tudo que estiver apontando para cima é positivo, tudo que estiver apontando para baixo é negativo. Então, essa aqui é a velocidade, V igual a V0 mais AT, tá? A função velocidade, função horária da velocidade. Novamente aqui, a aceleração é negativa, menos G, né? Menos 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos escrever agora substituindo os valores que a gente conhece. Então a gente sabe que a velocidade é 50 metros por segundo, ela é positiva porque ela aponta para cima. Então aqui a função posição vai ser S0. S0 é a posição inicial, eu posso supor que a posição inicial é no solo. Então, posição inicial, altura inicial é zero. Então isso aqui vai ser igual a 50t, que é a velocidade inicial, 50, menos 10 sobre 2 vezes t quadrado. 10 que é g, né? Portanto, isso aqui vai nos dar que a função horária da posição vai ser igual a 50t menos 5t ao quadrado. E agora aqui a velocidade. Velocidade vai ser igual a 50 menos 10t. 50 porque a velocidade inicial é 50, menos g, que é 10. 10
vezes t. Então temos aqui a resposta da letra A, né? Função horária da posição é essa, função horária da velocidade é essa aqui. Vamos à letra B. A letra B pede o tempo de subida, isto é, o tempo para atingir a altura máxima. Vamos pegar aqui a função horária da velocidade. E qual é a característica da altura máxima? Quando o móvel chega aqui na altura máxima, ele para. Então a velocidade é zero. Então eu posso descobrir o tempo a partir dessa equação aqui, né? O menos 10t vai para o outro lado positivo, então vai ficar 10t igual a 50, portanto, t igual a 50 dividido por 10, t igual a 5 segundos. Ou seja, depois de 5 segundos após o lançamento, o móvel para aqui na posição de altura máxima. E qual é essa altura máxima? Para a gente descobrir a altura máxima, vamos pegar aqui a função horária da posição, e a gente sabe que a altura vai ser máxima quando t for igual a 5 segundos. Então aqui, substituindo t igual a 5 segundos, essa função horária, a gente vai obter que a altura máxima, que no caso é h, né, a altura máxima atingida, h, vai ser igual a 50t menos 5t quadrado. Eu substituo agora o valor de t por 5. Isso dá 50 vezes 5 menos 5 vezes 5 ao quadrado. Portanto, a altura máxima vai ser 250 menos 125, o que dá 125 metros. Então, a altura máxima atingida por esse móvel vai ser 125 metros. A gente também poderia determinar essa altura máxima sem utilizar o tempo e utilizando a equação de Torricelli. Então, a equação de Torricelli, tá, seria essa aqui, né, para o movimento uniformemente variado, só que no nosso caso da queda livre, ou seja, do movimento vertical, né, a aceleração ela é menos g. Portanto, a equação de Torricelli fica assim, ó, v quadrado, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, menos 2gh. Substituindo aqui os valores, né, a velocidade final lá em cima é 0, 0 ao quadrado dá 0, né? Velocidade inicial 50 ao quadrado, menos 2 vezes 10, que é g, vezes a altura h que a gente quer descobrir. Então aqui vai dar 50 ao quadrado dá 2.500, passando ele para o outro lado ele vai negativo, vai ficar 2 vezes 10, 20. Então 20h menos 20h igual a menos 2.500. Eu posso cortar esses sinais aqui, né? Fica tudo positivo. E aí h vai ser 2.500 dividido por 20, que novamente dá 125 metros. Então tem essas duas formas da gente resolver aqui essa letra C. A primeira, utilizando o tempo e jogando na função horária da posição, e aí você descobre a posição máxima. A segunda, resolvendo pela equação de Torricelli, tá? Mas o resultado ele é o mesmo. Letra D. Em t igual a 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, determine a posição do móvel e o sentido do movimento. Então, para determinar a posição, eu vou pegar aqui essa equação, que é a função horária da posição, e substituir t igual a 6 segundos. Aí a gente vai ter s igual a 50 vezes 6, que é o tempo, né? Menos 50 vezes 6, novamente, ao quadrado. Isso vai dar s igual a 300, essa é a posição, igual a 300 menos 5 vezes 36, ou seja, 300 menos 180. Portanto, a posição do móvel vai ser S igual a 120 metros. Ok? Então, a posição em que esse móvel se encontra após t igual a 6 segundos é 120 metros. Essa é a altura do móvel. Agora, se a velocidade, né, vai ser 50 menos 10t, isso é a função horária da velocidade. Substituindo o t aqui por 6, isso vai dar 50 menos 10 vezes 6. Menos 10 vezes 6 dá menos 60. 50 menos 60, menos 10 metros por segundo. Isso significa que o sentido da posição é para baixo. Veja que a velocidade é negativa. Como eu falei, tudo que for para baixo é negativo, né? Como a velocidade é negativa, então ele já está voltando. Então, ele vai, sobe, chega na altura máxima, que é 125 metros, começa a descer. Então, em 6 segundos, ele já está descendo, está na altura de 120 metros e a velocidade dele é para baixo, tá? Então, ele está descendo. Essa é a orientação do movimento, o sentido do movimento. A letra E.
O instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Quando é que o móvel vai atingir o solo? Quando a posição S for 0. Então, como S é 0, então isso aqui vai ficar 50t menos 5t². Basta eu resolver agora essa equação. Eu vou passar o 5t² para o outro lado, ele vai positivo. Então, 5t² igual a 5t. Eu posso simplificar aqui, né? t² com t. Vai ficar 5t igual a 50. Posso passar o 5 dividido. 50 dividido por 5 dá 10 segundos. Ou seja, ele atinge o chão aqui após 10 segundos. Que faz sentido, né? Uma vez que ele demora 5 segundos para chegar na altura máxima, ele também demora 5 segundos para descer. Então, o tempo total aqui passado foi de 10 segundos. E agora, a velocidade que ele atinge vai ser obtida a partir da função horária da velocidade, só que eu vou substituir aqui o tempo por 10 segundos. Então, a velocidade vai ser 50 menos 10t, só que o tempo t é 10 segundos. Então, vai ficar 50 menos 10 vezes 10, 50 menos 100, 50 menos 100 vai dar menos 50 metros por segundo. Então, esse móvel ele vai atingir o solo aqui após um instante de tempo, né? No instante de tempo, aliás, 10 segundos. E veja que a velocidade dele vai ser menos 50, que é nada mais é que a velocidade de lançamento, só que com sentido oposto. Tá? Então ele é lançado com 50 metros por segundo, então ele também volta com 50 metros por segundo, só que negativos. Ok? Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.